paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos livros de Provérbios e Eclesiastes. Nessa primeira etapa nós estamos estudando vários conselhos do sábio, que nós já vimos em aulas anteriores, em hebraico é o Raham. Ele está dando vários conselhos da praticidade da vida cristã. E hoje, nós chegamos na lição de número 4. E a lição de número 4, ela tem como tema, lidando de forma correta com o dinheiro. Então hoje, qual vai ser o tema da nossa aula? Money, dinheiro, tá? Aquilo que move o mundo, aquilo que as pessoas correm atrás. Queridos, antes de nós entrarmos nessa lição, eu quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão Eric. O nosso irmão Eric, a nossa irmã Solange, os seus 2 filhos que sempre estão nos acompanhando. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, o Ronaldo, tá? E a Érica. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus sempre esteja multiplicando as bênçãos, abençoando essa família tão abençoada, né? Eu fico até assim impressionado da família inteira estar assistindo os nossos vídeos, porque hoje é muito difícil pessoas adolescentes assistirem vídeos acerca de religião. Mas Eric, que Deus continue abençoando você, a sua família, o Ronaldo, a sua esposa, tá? Que a família de vocês continue sendo abençoada. Nívia, eu quero dar só um recadinho. Eu não esqueci da pergunta de você, tá? Me perdoe porque eu não tenha respondido essa semana, mas eu te garanto que essa semana eu lhe respondo. Só manda para mim um e-mail, tá? Porque a pergunta que você fez é um pouquinho delicada, tá? Então eu não quero responder ela ali no YouTube mesmo. Mas manda um e-mail para mim, tá? No hebraicosegantin.com, tá? hebraicosegantin@hotmail.com. Manda um e-mail, tá? Professor Fábio, eu sou a Nívia, a pergunta novamente, tal, que essa semana eu lhe garanto que eu lhe respondo, ok? E eu tenho um recadinho para dar para os irmãos aí de Fortaleza, do Ceará, no dia 1, 2 e 3 de novembro, tá? Os irmãos aí do Ceará, de Fortaleza, eu estarei ministrando a palavra de Deus aí em Fortaleza, tá? Se você quiser um endereço certinho, entra no meu blog ou entra no meu Face, lá vai ter o banner, tá? Nós estaremos na Assembleia de Deus aí em Fortaleza. Eu quero convidar você, querido, que mora aí perto, que me acompanhe pelo YouTube. Será um prazer ter você aí comigo ministrando a palavra de Deus. Eu quero conhecer você pessoalmente, eu quero te dar um abraço, eu quero lhe dar a paz do Senhor, eu quero adorar a Deus junto com vocês. Então não esqueça, dia 1, 2 e 3 de novembro, o professor Fábio Segantin estará ministrando a palavra de Deus na Assembleia de Deus em Fortaleza. No meu blog e no Facebook do professor Fábio Segantin tem o banner, lá tem o dia, lá tem a hora, lá tem o endereço certinho. Entra lá, pega o endereço e vamos adorar a Deus junto. Vai ser um congresso da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Transformando Vidas pelo Ensino. Vai ser uma noite poderosa, uma noite onde realmente Deus vai continuar falando conosco lá em Fortaleza. E você, querido, é o meu convidado especial. Não perca essa oportunidade de adorar a Deus com o professor Fábio Segantin. Lição de número 4, que vai falar sobre o dinheiro. O texto áureo, tá? É um texto muito interessante que se encontra em Provérbios 23, que diz assim: compra a verdade e não há vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Nós vamos depois avaliar esse texto. O texto para nossa meditação se encontra em Provérbios, capítulo 6, do verso 1 ao verso número 5. A lição de hoje, ela vai tratar sobre dinheiro. A forma de lidar com esse instrumento, que é um instrumento abençoado, que é um instrumento, eu posso até dizer, de Deus.
um instrumento que Deus nos proporcionou para que a sociedade desenvolvesse. E se há desenvolvimento, há o agrado de Deus, há o conceito, o apoio de Deus. Mas nós vamos analisar nessa aula como lidar com isso. O problema não está no dinheiro. O problema está como lidar com essa ferramenta, que eu até entendo que é uma ferramenta divina, é uma ferramenta abençoadora. Mas o problema é o que estamos fazendo e como estamos fazendo, lidando com essa ferramenta. Querido, eu quero te dar uma coisa bem clara, tá? Mostre isso para os seus alunos. Essa aula não deixa de ser uma aula espiritual. Ah, Fábio, mas vai falar de dinheiro, e dinheiro é coisa material. Negativo. Negativo. Existem alguns textos no livro de Provérbios, em Machal, aonde que o dinheiro ele está relacionado com espiritualidade. Querido, porque nós não podemos dissociar. Nós não podemos fazer uma dicotomia espiritualidade e vida secular. Nós não podemos fazer essa dicotomia, essa separação, espiritualidade de um outro, material de outro. Não, os dois têm que andar junto. Ou seja, a minha espiritualidade eu expresso na materialidade. Vou repetir, a minha espiritualidade, eu materializo ela na minha materialidade. Eu expresso isso no meu cotidiano, no meu dia a dia. E a forma que você lida com o dinheiro mostra quanto você é espiritual. Vou repetir, a maneira que você lida com o dinheiro mostra o quanto você é maduro espiritualmente falando. Tá? Nós já vimos na aula passada honrar ao Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias, com os seus rechite, com as suas primeiras coisas. E agora nós vamos ver como é trabalhar com esse dinheiro. Querido, e vamos ser sinceros, em todo lugar aonde mexe com dinheiro, querendo ou não, existe problema. Olha só, olha no governo, no meio político, a roubalheira que é por causa do dinheiro. E não vamos nos enganar que nas nossas igrejas, em algumas delas, não estou generalizando, mas alguns homens que têm o poder e que manipulam o dinheiro trazido pelos fiéis a Deus, alguns estão se corrompendo. O nosso autor da nossa lição, ele diz que guerras, assassinatos, fome e violência, esses males que hoje existem, ele é provocado, muito deles, por causa do dinheiro. Porque dinheiro fala de poder, dinheiro fala de status. E o homem ele busca o quê? Dinheiro. E nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Então essa busca desenfreada pelo dinheiro, ela ocasiona o quê? Males para a sociedade. Ela, se não for bem administrada, gera males ao ser humano. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta a esse jovem, no capítulo 6, no versículo 10, ele já admoesta Timóteo por esse malefício, por esse perigo de se colocar o coração no dinheiro. Paulo ele deixa bem claro, não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro, é o apego que você faz. É você querer só para ti. É você pegar de todo mundo e querer só para ti. Estou falando agora como gaúcho, né? Só para ti, só para você. Então quando você coloca o seu coração no dinheiro, você está pecando. E os males é ocasionado por dinheiro. Então onde tem dinheiro tem problema. Então por isso que nós devemos tomar muito cuidado da forma de lidar com o dinheiro.
E o nosso primeiro tópico, ele fala sobre o cuidado com as finanças e empréstimos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que você ganha hoje eu não vou falar que é suficiente, mas aquilo que você ganha, Deus providencie e Deus te supre dentro daquilo que você ganha hoje. Eu não estou falando, e essa aula minha ela não vai servir também de ópio. Eu não vou também, como você tomar um comprimido para te sedar. Para você pensar, o que eu estou ganhando hoje está bom, a minha vida está boa, eu não preciso estudar, eu não preciso progredir. Não, o professor Fábio Seganti não tem essa finalidade de fazer com que essa aula seja um ópio. Tá? No finalzinho você vai entender isso. Tá? Mas o que eu quero deixar como princípio é o seguinte: esses 1.000, 1.500, 2.000 reais, 3.000 reais que você ganha, é dentro disso que Deus vai providenciar, que Deus vai te sustentar. Amanhã você pode ganhar muito mais. A bênção de Deus amanhã poderá transbordar a tua vida. Mas eu quero dizer, eu quero que vocês entendam o seguinte: o que você ganha hoje, o que Deus te providenciou hoje, esse recurso que você tem na sua mão, mês após mês, é nesse recurso que Deus irá trabalhar. Mas isso que Deus está lhe dando, administre de forma correta, porque você é mordomo. E esse salário que Ele te abençoou neste mês, você tem que administrar da melhor maneira possível, para você não entrar em perigos, para você não se embaraçar com as coisas desta vida. Eu gosto muito daquele texto, que se você está correndo, não se embarace com as coisas dessa vida. E o que é embaraçar, Fábio? Embaraçar não é um pecado necessariamente, mas são pequenas coisas que te levam ao pecado, que o texto fala de embaraçamento. E um dos embaraços da vida, vou deixar bem claro aqui, não que é pecado, é a questão do fiador. Essa questão do fiador, eu sei que vai dar polêmica em muitas classes, tá? Eu sei disso. Por quê? Porque o texto bíblico, ele proíbe ser fiador, tá? O texto bíblico, ele proíbe ser fiador. Mas tem um detalhe. O problema desse texto é você pegar uma pessoa que já está endividada. E aquela pessoa já está com uma dívida enorme. E você pega sem pensar, sem racionalizar. Você age pela emoção instantânea. E a pessoa já contraiu uma dívida. Mas você, na irracionalidade, sem ponderar os pontos, você entra no meio do problema dele. É isso que está querendo dizer Provérbios 6, capítulo 6, verso 1. Filho meu. Tá? Um conselho do Raham pro Ben, pro aprendiz, ou para talvez pro Talmide. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho. O texto está querendo dizer aqui, é uma pessoa que pega um bonde andando. O cara contraiu uma dívida, e você entra na dívida do cara. Você tenta ajudar ele, você fica por fiador dele. E interessante que essa expressão, se deste a tua mão ao estranho, no original é o seguinte, não se sabe ao certo como que era esse cumprimento, mas poderia ser bater as mãos ou apertar a mão. Seria um sinal que você estava ficando por fiador da dívida da outra pessoa. Então tinha uma reunião, não se sabe exatamente como que era esse sinal, mas ao bater a mão ou apertar a mão, era sinal de que a dívida daquela pessoa, você seria responsável. E o texto está querendo dizer o seguinte, que para você, antes de entrar
na dívida de alguém, antes de você tentar afiar alguém, você precisa ponderar. Você precisa pensar. Eu sei, querido, que aí na tua classe vai ter irmãos, por exemplo, que para alugar uma casa hoje, você precisa do quê? De um fiador. Se você não tiver um fiador, muitas imobiliárias exigem o quê? Um adiantamento de 3 aluguéis. E talvez você vai pagar um aluguel aí, por exemplo, de R$800, de R$500. 3 aluguéis são R$1.500. E às vezes a pessoa não tem aquela importância. E ele precisa do quê? De um fiador. Eu já tive, hoje mesmo eu moro de aluguel. Hoje eu não tenho fiador, mas eu já tive fiador. Eu já tive o meu pai como fiador e o meu cunhado como fiador. Nunca dei nenhum problema para eles. Fazem 15 anos que eu pago aluguel, eu nunca atrasei um aluguel e nunca eles tiveram uma reclamação. Tá? Eu sei que essa questão ela é muito assim questionável. Mas um irmãozinho, uma irmãzinha simples, que não tem muita condição, como ela vai ficar por fiador? Eu até entendo hoje que no comércio, no mundo econômico, a pessoa para ser fiador hoje, ela tem que ter alguma coisa que retém. As imobiliárias, por exemplo, exigem alguma coisa como garantia, porque ele passa a ser o garantidor da coisa. Tá? Mas uma coisa eu quero deixar muito bem claro. Tá? Nós podemos ser fiador? Podemos. É que o texto ele não está proibindo, o que o texto proíbe aqui é o fiador impensável. É o fiador que age simplesmente pela emoção. O Raham, ele dá um conselho, olha, o fiador existe risco. O que ele está mostrando é os riscos que um fiador pode entrar. É nesse âmbito que ele está entrando. E eu sei, querido, que no Novo Testamento, o Novo Testamento nos ensina o que? A agir por generosidade. Eu sei que o amor, ele deve prevalecer. Esse texto aqui de Provérbios, ele é um texto, se você não entender, você passa a subentender que ele é um texto duro. Ele é um texto muito seco. Mas, na verdade, ele está dando dicas para as pessoas, para quando for fiador, parar e pensar. E analisar os riscos que ela está correndo. Que ela pode ocorrer em algum risco. Mas existem algumas pessoas que precisam ser ajudadas, querido. E às vezes precisa ser um fiador. Mas você, quando for entrar como fiador, você tem que ponderar. Será que eu tenho condições para ajudar aquela pessoa caso ela não cumpra com os seus compromissos? Eu posso assumir isso? Eu consigo depois administrar isso? Se você conseguir depois, cumpra, ajude aquela pessoa. Mas se você não puder cumprir com a falha dela, seja sincero e fale para ela, olha, eu poderia muito bem ser o seu fiador, mas eu não vou conseguir suprir a tua necessidade, a ausência, se caso acontecer alguma coisa com você. Então essa é uma questão muito delicada, tá? É que o texto, o que eu estou analisando é o texto. O texto ele fala o seguinte: pensa antes de agir. Não vai pegando e afiando para todo mundo. Não sai aí afiando a torta e a direita sem pensar, sem racionalidade. Um outro conselho que o nosso autor dá aqui, ainda no fiador, nós temos um texto de Provérbios, capítulo de número 11 e versículo 15. O Provérbios capítulo 11 e versículo 15 diz assim: 11, 15, achei. Decreto sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho. Outro detalhe. Ele está aconselhando alguém que ficava por fiador por uma pessoa que não conhecia, por um estranho. Uma pessoa que ele nunca viu na vida, mas ele comprava, vamos dizer assim, a briga, a dívida daquela pessoa. E o texto diz, pondera, pensa, muito bem, antes de você entrar nessa. Mas
o que aborrece a fiança ficará seguro. O texto na primeira parte diz: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho. Ou seja, no verso número 15 diz que há malefício para a pessoa que fica por fiador de um estranho, aquele que não pensa. E um outro conselho que o nosso autor da revista ele nos dá é concernente aos empréstimos com cartão de crédito. Ô meu irmão, pensa numa coisa que dá trabalho. Pensa numa coisa que dá dificuldade. É o bendito cartão de crédito. Tem famílias que não tem um, não tem dois, tem 4, 5, 6 cartões de crédito. Querido, olha para mim. Há necessidade, extrema necessidade de você ter tanto cartão de crédito assim? Nós temos que ponderar. O cartão de crédito é o juro mais alto que tem hoje no mercado financeiro nosso, no Brasil, é os juros do cartão de crédito. O cartão de crédito é uma beleza se você souber administrá-lo. Tem compra que você faz até para 45 dias para pagar. Mas cuidado, pode ser uma armadilha. E tem pessoas que entram no cartão de crédito e viram uma bola de neve. E aí ele se ilude: esse mês que eu vou pagar só o mínimo. Esse mínimo sai caro. Esse mínimo depois vai virar uma bola de neve horrível. E muitas pessoas entram nesse caminho e nunca mais conseguem sair. Nunca mais consegue sair. Fica sempre endividado. Querido, então, cuidado. Cuidado com o cartão de crédito. Cuidado. Por quê? Porque você está gastando um dinheiro com juros que poderia ser investido na obra de Deus. E aqueles que investem na obra de Deus, eles lucrarão. Mas quando você começa a pagar juros para o cartão de crédito, você está desonrando a Deus. Vou repetir. Eu sei que é forte isso que eu estou falando. Mas pessoas que ficam pagando juros de cartão de crédito, ele desonra a Deus. Ele está gastando dinheiro naquilo que não é pão. Isaías disse isso. Não gaste o seu dinheiro naquilo que não é lucro, aquilo que não traz benefício para vocês. Ele usa a expressão pão, ou seja, pão da ideia da necessidade de todo dia. Não fique gastando aquilo que é desnecessário. E por que nós pagamos altos juros? Por causa de não pensarmos, de agirmos de forma impulsiva. Outra coisa, o empréstimo. Você tem lá na sua conta lá 8 mil reais de limite. 2 mil reais, R$1.000 você tem de limite lá. O primeiro aperto que você tem, aonde você recorre? Ao limite. Eu trabalho numa multinacional, onde eu faço pistões para carro, tá? Eu trabalho num centro de usinagem. Uma empresa muito grande, tá? Uma empresa alemã, e graças a Deus eu estou indo para 7 anos lá já. E lá tem, nós temos a conta, e lá tem um bom, vamos dizer, um bom empréstimo, mas aquele dinheiro não é meu. Aquele dinheiro não é meu. Está entendendo, irmão? Não é meu aquele dinheiro. E o que eu fiz? Cancelei empréstimo. Falei, eu não quero dinheiro na minha conta. Eu não quero. A única coisa que eu tenho é um cartãozinho de crédito. Não quero cheque. Eu não quero que vocês coloquem limite na minha conta. Cancela. Porque uma hora você pode cair em uma tentação. Uma hora da necessidade você vai lá, pega. Você usa. O que eu faço? Você vive mil maravilhas? Claro que não, querido. Às vezes eu recorro ali à minha mãe, eu recorro ali, geralmente é com a minha mãe: mãe, me empresta aqui, semana que vem eu te pago, daqui 10, 15 dias eu te pago, tá? E ali aquela coisinha entre família ali, não tem juros, e a gente vai passando. Eu evito de fazer isso, mas quando há essa necessidade, eu não corro lá, porque lá é uma armadilha. E os juros também são caríssimos. Se você emprestar para o banco, ele não te paga nada, mas pega dinheiro emprestado do banco. Então, querido, tenta, se possível, eliminar essas coisas que te levem à tentação. Nós temos 2 cartões de crédito. Um está sendo eliminado de casa. Um está sendo eliminado.
eu nunca paguei juros de cartão de crédito. Tá? Nunca paguei juros. Mas eu estou eliminando. Por quê? Porque às vezes a gente vai gastando, vê a fatura está enorme. E aí você passa um aperto enorme para suprir aquela dívida, para honrar o seu nome, para honrar a sua dignidade, o seu caráter de cristão. E às vezes passamos uma dificuldade desnecessária. E aí você pega o cartão de crédito, todo mundo faz isso. Você pega o cartão de crédito, você começa a ver o que caiu naquele mês e você vê, ó, isso não poderia estar fora. Isso gastou desnecessário. A gente começa a analisar o que foi gasto desnecessariamente. E o empréstimo, ele é uma forma de iludir as pessoas. Então, cuidado, querido. Cuidado, tá? Cuidado com o empréstimo. É um dinheiro que não é seu. Você se empolga na hora, mas ele não é seu. E você vai ter que devolvê-lo. E você vai ter que devolver de forma doída. Você vai devolver com juros. E esses juros poderiam ser investidos em outra coisa. Em algo que era necessário para a tua vida e talvez para o reino de Deus. E você está entregando as coisas, gastando aquilo que não é pão. Eu gostei muito do texto de Provérbios 22, 26 a 27. Tá? O texto diz assim: não estejas entre os que dão mãos e entre os que ficam por fiadores de dívida. Se não tens com que pagar, por que tiraria a tua cama de debaixo da ti? Na verdade, o autor diz, não há nada de errado em emprestar ou tomar emprestado, desde que se cumpra o compromisso firmado. Aí ele diz, comprou, pague. Tomou emprestado, devolva. Quem compra e não paga, toma emprestado e não devolve, age desonestamente para com as pessoas que lhe deu crédito e desonra o nome do Senhor. Então qual é o conselho que você pode dar na sua classe? E o professor Fábio Segantinho dá: elimine. Não sabe lidar com cartão de crédito? Elimina isso. Só para mostrar para os outros que tem cartão de crédito? Elimina isso, irmão. Está destruindo a tua vida familiar? Elimina. Está brigando em casa por causa de cartão de crédito? Elimina. Ah, eu não consigo comprar. Eu passo na frente da loja, eu preciso comprar. Elimina. 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 A gente tem que cortar o mal pela raiz, querido. Enquanto você não souber educar a sua vida financeira, elimina, tira. Segrega por um momento. Na hora que você se sentir apto, faz um teste novamente, tenta administrou errado, elimina, tira, segrega. O tópico 2, ele fala cuidado com o lucro fácil. E ele dá um conselho, evitando a usura. O que é usura, querido? Usura é juros altos. Você sabia que existe crente agiota? Crente que você chega para ele com um cheque de R$100. Tá? Eu conheço pessoas assim. Já conheci, melhor dizendo. E você chegava com um cheque de R$100. E o que ele te faz? Ele cobra 10%. Ele te dá R$90 em dinheiro e pega o cheque de R$100. Se você chegar com um cheque de R$1.000, ele te dá R$900 em dinheiro e ele fica com o cheque de R$1.000. Se isso for para 30 dias. Se for para 60 dias, ele te dá R$800 em dinheiro e fica com o cheque de R$1.000. O que é isso? Usura, juro abusivo. A Bíblia condena esse tipo de prática. Ah, Fábio, mas é o meu negócio negativo. Negativo. Usura é pecado. O texto bíblico diz que entre os judeus não poderia ser cobrado usura. No livro de Deuteronômio 23, verso 19 e 20, Deuteronômio capítulo 23, verso 19 a 20, já proibia a prática de se emprestar com usura. O que é usura? Usura é um juro altíssimo, uma taxa exorbitante, é proibido. Entre os judeus era proibido prática de usura. Fábio, não se cobrava juro? Não. O juro não era cobrado. Quando se cobrava um juro entre os judeus, era na esfera comercial. Deixa eu explicar isso direito. Moisés ele estava
delimitando. Porque alguns folgados dos judeus, alguns irmãozinhos folgados, como nós temos hoje na igreja, ele observa a tua fragilidade e dentro da sua necessidade ele se aproveita. E o que eles faziam? Tinha um judeuzinho lá que ele estava com dificuldade financeira e ele precisava de um pequeno empréstimo, de um dinheirinho para sanar algumas pequenas dívidas. E naquela época eu sei que não existia dinheiro monetário, existia um papel, uma cédula, como nós temos hoje. Então eles negociavam com alimentos também. E o que eles faziam? Mas vamos contemporaneizar. E o que eles faziam? E o irmãozinho pobrinho, necessitado, precisava de 100 reais. O folgado do judeu sabia da necessidade do outro. Ele sabia da necessidade do seu irmão. Ele ia aproveitar. Pera aí, o cara está precisando de 100 reais. É agora que eu vou ganhar dinheiro. E o que ele fazia? Geralmente, a taxa de juros também era de 10% para mais. Tinha taxa que chegava até 33%. E o que eles faziam? Ele fazia justamente isso que eu acabei de falar. Você chegava com 100 reais, precisando de 100 reais. Ele fazia o quê? Alguma coisa em troca. Pegava algo nesse valor e devolvia com 10% a menos. Mas ele sabia que a pessoa estava necessitada. E aquele necessitado sempre precisava voltar lá para pegar mais coisa. Ele sanava uma dívida e contraria a outra. Sanava uma e contrariava a outra. Até ficar sem nada. É por isso que o texto, por isso que Moisés proibiu de se pegar a cama do endividado. O lençol e outros acessórios podiam pegar, mas a cama era proibido, porque a cama era o único bem que lhe restou para ele ter o seu próprio descanso. Então, com isso que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o empréstimo em Israel era permitido, mas ele devia ser um ato de amor. Vou repetir, o empréstimo entre os judeus deveria ser um ato de amor, um ato de compaixão. Se fosse na esfera comercial, poderia ter juro, mas não juro abusivo. É muito interessante que o nosso autor da nossa revista, ele diz assim, ó, os termos hebraicos. Esses dois termos em hebraico que ele usa aqui na revista é referente a Deuteronômio 23, do verso 19 a 20. Na verdade, essa expressão Nesher e Nashar se está no verso 20. E é interessante que Nesher é juros abusivo. E Nashar também é juro abusivo, também é usura. Mas o interessante é que se você for no original hebraico, a palavra Nesher vem de uma raiz hebraica que significa ser picado por uma serpente. E a palavra Nashar, em hebraico, vem de uma raiz que significa quase a mesma coisa, ser mordido por algo. Então, Moisés ele tinha na mente o quê? Uma pessoa que usa de usura, que empresta dinheiro e faz usura, cobra juros altos, ele está picando como uma serpente o seu próprio irmão. Ele está aproveitando da situação para se enriquecer. Ele está fazendo o papel da serpente. E serpente na Bíblia é símbolo de quem? De Satanás. Olha que interessante. Se você pegar essa raiz no hebraico, se você pegar um dicionário em hebraico, a palavra Nesher, você vai ver lá, juros excessivos. Mas você faz a semântica, que isso é mais complicadinho de fazer. Pega o shuri, que nós chamamos em hebraico, a raiz da palavra é picar, ser picado por uma serpente. É isso que Moisés tinha na cabeça. Você que cobra juro excessivo, você está efetuando um trabalho de Satanás. Você pica e injeta o que? Veneno. E você não quer saber da cura. Você está simplesmente envenenando o teu irmão e levando ele à morte. É muito forte isso, querido. A legislação brasileira, ela considera crime
agiotagem e usura. Eu estudei muito, né, assim, para concurso público na esfera dentro da esfera policial, e eu sempre estudei o Código Penal, o Código Processual Penal, a própria Constituição, algumas leis específicas. E dentro do Código Penal, do CP, nós sempre vemos o quê? Que isso daqui é sempre combatido no Código Penal. E existem irmãos cobrando juros excessivos. Mas o que eu quero trazer de espiritual para isso? Quem pratica isso está picando e transformando a vida da pessoa em veneno. Está injetando veneno. E você sabe o que você vai fazer, querido? Você está provocando morte. Morte na família. Morte de um pai que tem que cuidar de filhos. Ah, mas esse é meu ganha-pão negativo. Negativo. O empréstimo dentro da comunidade judaica era um ato de amor. Negócio é negócio. Mesmo num negócio, toma cuidado. Mesmo num negócio, tem cara que pensa assim, agora eu vou tirar a barriga da miséria. Esse mês que eu não vendi nada. Apareceu um irmão para comprar um carro. E o carro está todo quebrado, está todo danificado. E aí você empurra esse carro danificado, sem a consciência do comprador, para lucrar um alto lucro em cima dele. É pecado. Ah, mas você não sabe da minha situação. É pecado. O juro está dentro do mercado. O juro está de forma acessível. Então é pecado. O mercado cobra o que aí? Um empréstimo 5%, 4%, 3,5%. Você cobra quanto? 10%, 12%? Pecado. É usura. É usura. E quem faz isso? Você está picando alguém com uma serpente, injetando veneno. Outra coisa, evitando o suborno. Querido, dinheiro mexe com a cabeça das pessoas. E o que é suborno aqui? É você manipular para conseguir algo. Dentro do CP, dentro do Código Penal, tem o crime de corrupção passiva e ativa, que é o crime do funcionário público para um particular ou um particular para o funcionário público. Tá? E nós temos também o crime de suborno, é aquele jeitinho brasileiro. Tem um irmão que uma vez me disse o seguinte, sempre quando eu vou viajar, eu coloco uma nota de R$50 na carteira. E se um policial rodoviário me parar, o que eu faço? Eu mostro documento. Ele mostra o documento. Mas dentro do documento está R$50. O policial pega, se for um corrupto, ele tira os R$50, coloca para ele, devolve o documento e diz, boa viagem. Isso é papel de crente? Você está subornando, tirando proveito de uma situação errada da sua vida. E isso nós não podemos aceitar dentro da igreja. Tem pessoas hoje que compram cargo por dinheiro, suborna o líder da igreja por dinheiro. Eu quero dizer uma coisa, tanto subornar como ser subornado e deixar ser subornado é pecado. Pastor, abre o olho. Líder, abre o olho. Não se faça de inocente, não se faça de bobo. Tem pessoas que tentam suborná-lo. Não aceita suborno para ter um cargo na igreja, para ter um destaque dentro da sua congregação, no seu ministério, no seu campo. Abre os olhos. Obreiros que me assistem. Eu tenho um acompanhante aí em Santa Catarina. E um pastor ele mandou um e-mail, acho que é Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, que ele dá aula só para obreiros. Existem muitos obreiros que me assistem. Obreiros, não suborna. E não deixa ser subornado. Isso acontece muito no meio evangélico. Para ele cantar em grandes congressos, tem pessoas que injetam um grande dinheiro. Isso é suborno. É você comprar posição. É você alcançar um lugar de destaque sem luta própria, mas andando pelas beiradas, não andando o caminho certo. Isso existe na igreja? Existe, Fábio. Não vamos ser hipócritas. Isso existe em algumas igrejas, o suborno.
Pessoas que têm dinheiro têm mais vantagem de quem não tem dinheiro. Às vezes o professor Fábio Segantinho sofre por dizer algumas verdades. E Deus me levantou para falar a verdade. Deus não me levantou para massagear ego de ninguém. Eu não quero ofender a ninguém, mas eu quero falar a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus eu preciso falar. Você precisa anunciar. Uma irmã que me acompanha aí é do Espírito Santo. Ela mandou uma mensagem para mim no Facebook, uma mensagem, uma frase de Calvino muito interessante. O cachorro ele late para proteger o seu dono. Quando ele se sente ameaçado, ele começa a latir, querendo se proteger. Será que nós não vamos atacar também aquele que ataca o verdadeiro evangelho? Será que nós vamos ficar de boca calada? Não. Nós precisamos de homens e de mulheres que falem a verdade. Não vamos aceitar suborno. O dinheiro mexe com as pessoas. Provérbios capítulo 17, verso 23. O suborno, ele é tipo uma pedra mágica. Porque naquela época, os juízes, eles andavam, eles não tinham bolso. E na altura do peito tinha uma dobra. E dentro dessa dobra é que acontecia o suborno. Dentro dessa dobra eles colocavam coisas para dar sinal que eles depois daria algo em troca de algum favor. Então se o juiz, se você metesse a mão no juiz e colocasse alguma coisa, era sinal que depois você beneficiaria o juiz por uma atitude ilícita que ele iria cometer. Ele não ia ser justo, ele ia ser injusto. E depois você pagaria a injustiça cometida pelo juiz. Ou seja, alguém precisando de um favor. E o juiz concedia esse favor. Tudo isso na ilegalidade. Querido, a igreja não pode ser assim. Obreiros, nós não podemos ser assim. Você não pode subornar na escola. Você não pode subornar no emprego. Você não pode subornar na igreja. Provérbio foi escrito para quem? Para crente, para mim, para você. Eu jamais vou subornar alguém para conseguir aonde eu quero chegar. Suborno é crime. E além de ser crime, é pecado. Ainda que a legislação um dia, eu sei que isso nunca vai acontecer, mas vamos supor que esses caras ficam loucos e desconsiderem o suborno como crime. A Bíblia diz que é crime e ponto final. Querido, não aceite suborno e não vamos subornar. O tópico de número 3 fala o uso correto do dinheiro. Eu vou parar de falar de suborno aqui, senão eu vou acabar falando demais. Porque isso daqui me enche. Isso daqui, olha, uma das coisas que nós mais vemos é suborno. É suborno. É pessoas para alcançar lugares, eles fazem das tripas ao coração. Fazem de tudo, e entra o dinheiro. Mas como eu uso o dinheiro? O nosso autor dá 2 exemplos, das 2 maneiras de nós investirmos o dinheiro. Primeiro, promova valores espirituais. Provérbios 23, 23. Compra a verdade. Verdade aqui em hebraico é emet. Emet é firmeza. Emet é certeza de algo. Em algumas traduções diz a verdade é fidelidade. Emet é firmeza, é algo muito concreto. Cumpre essa firmeza e não há vendas. Não venda, não negocie ela. O que o autor está falando aqui? Você deve priorizar aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual. Não negocie a tua espiritualidade. Não negocie os teus valores espirituais. Não negocie a tua herança espiritual. Não venda ela por 5, 10, 15, 20, 50, 1 milhão de reais. Não negocie.
não se suborna, não se venda. Olha que o texto diz: compra a verdade. Ele usa uma metáfora de linguagem econômica, do mercado econômico e financeiro, para trazer um exemplo de algo que é espiritual. Compra a verdade, ou seja, valorize a tua espiritualidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto você pega do seu salário e você investe no conhecimento de Deus? Você sabia que nós precisamos investir, não é gastar, investir no nosso conhecimento? É por isso que o texto diz: compra a verdade. Invista um pouco do teu recurso em conhecimento para ti e para a tua família. Negocie isso de uma maneira saudável. Invista na espiritualidade tua e dos teus filhos. E um outro conselho que o nosso autor ele dá é que o dinheiro deve ser para promover o bem social dos necessitados na igreja. Querido, preste atenção como o dinheiro segrega as pessoas. Eu vou dizer uma coisa e você diz para mim se é verdade ou não. Já reparou que a maioria dos irmãos ricos congrega na onde? Em sedes. Perceba isso. É um ou outro que congrega na congregaçãozinha do bairro. Mas a maioria das pessoas que da alta posição congrega nas sedes. Não estou falando que é errado. Eu estou falando o seguinte: se nós não tomarmos cuidado, as nossas próprias igrejas começam a segregar a igreja do pobre e a igreja do rico. Sabe por que Deus deu a riqueza para alguns? Para ajudar os outros. A tua riqueza deve contribuir para o bem social da igreja. O Silas Malafaia ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. E ele tem experiência disso. Eu não tenho ainda, mas ele tem muita experiência disso. Ele diz que os ricos são mais miseráveis do que os pobres. São muito mais difíceis de contribuir na obra de Deus do que os pobres. Me perdoe quem me assiste aí, que a sua situação financeira é boa e você investe na obra de Deus. Me perdoe, tá? Me perdoe. Eu não estou falando isso para atacar você, eu não estou falando isso para menosprezar você, não. Não, que se você faça isso, continue fazendo e que Deus continua lhe abençoando. Mas essa é uma grande estatística. Quem sustenta realmente a igreja, você percebe nos cultos. Eu sempre trabalho com dízimos e oferta. Aquelas irmãzinhas aposentadas, os pensionistas, são os mais fiéis no seu dízimo e nas suas ofertas. Mas aqueles que ganham um salário exorbitante, geralmente eles sempre estão ali naquela dificuldade. Deu uma apertinha, primeira coisa, não dou dízimo e não dou mais oferta. Mas a irmãzinha não. Para aposentar não. Faça sol e faça chuva, tá ali, ó, honrando ao Senhor com a tua primícia. E para que serve o dinheiro? Para o bem-estar dos outros. Então, se Deus te deu recurso, querido, pegue um pouco desse recurso e promova o bem-estar dentro da casa de Deus. O quarto tópico, buscando equilíbrio financeiro. Provérbios 30, verso 8 a 9. Uma coisa vamos deixar bem claro. De pobreza, miséria é pecado. Vou repetir. Miséria é pecado. Um crente pode viver na miséria? Não. Mas se ele estiver vivendo, cabe à igreja ajudar ele para sair da miséria. Dando dinheiro? Não só dando dinheiro, mas possibilitando ele, sabe o que, querido? E a igreja, nós falamos muito em ação social, em cursos profissionalizantes. Não temos escola, vamos mandar, querido, você está na miséria, tu não vai ficar mais na miséria não. Tu está afim de fazer um curso? Estou. Então vamos lá, coloca ele na escola. Ó, tu vai estudar. Nós vamos te ajudar. E você vai correr atrás. Você vai se qualificar. Porque pessoas bem qualificadas têm emprego bom. Conseguem um salário legal. Um salário digno. Então a gente deve buscar o equilíbrio. Você não, a Bíblia proíbe a miséria. Mas Deus proíbe também você ter demais e não honrar a Deus com isso.
Então você deve ter o quê? O equilíbrio. Eu acho muito interessante esse provérbio. Provérbio 30, verso 8 e 9. Professor, achar aqui, verso 30, capítulo 30, verso 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que porventura, de farto, não te diga quem é o Senhor. Ou seja, quando eu tiver muito dinheiro, já estou farto de tanto reais. Estou igual o tio Patinhas, né? Nadando em ouro. Eu estou farto. Eu me pergunto, quem é o Senhor? Eu não lhe conheço mais. Isso significa o quê? Eu vivo uma vida indiferente. Quando eu pergunto quem é alguém, porque eu não conheço esse alguém. E esse desconhecimento fala de indiferença. Alguém que conheceu e passa a desconhecer porque ficou muito longe, ficou muito tempo longe sem essa pessoa. E é natural que quando você fica muito tempo longe de uma pessoa, você desconhece ela. Você desconhece essa pessoa. E quando você está farto, você fica longe e você pergunta, quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, ficando na miséria, eu venho a furtar e lance mão do nome de Deus. Mas eu também não tenho mais nada, eu perdi tudo, eu estou na pobreza, eu estou na miséria. Como diz, estou comendo pão que o diabo amassou. Quando você entra por este caminho, o que vem na sua cabeça, aí ela usa uma linguagem figurada, eu vou roubar. E esse ato é um ato de desonrar o nome de Deus. Então nós devemos ter o equilíbrio. Nós não podemos viver na miséria, mas também não podemos... O texto diz, aquela fartura. Você deve viver equilibrado. Como diz Paulo, em Filipenses 4,19, é ter a suficiência, é ter a consciência de que Deus está suprindo as tuas necessidades. E eu gosto muito do provérbio, capítulo 3, do verso 13 ao verso de número 15. O verso de número 13 ao verso número 15, ele fala sobre buscando o que é virtuoso. Já viu essa moda hoje, o funk ostentação? Onde esses moleque, onde esses funkeiros aparecem de corrente de ouro, de esses carros importados, não sei nem falar, Lamborghini, Camaro amarelo, passa nesses carrão com lindas garotas, helicóptero, ou seja, é denominada funk ostentação. Ou seja, ele ostenta uma vida de dinheiro. E muitas pessoas têm comprado essa ideia, que eu devo sustentar uma vida muito bela, uma vida muito glamurosa. E Provérbios capítulo 3, verso 13 a 15, ele vai na contramão. Ele diz que você deve buscar o que é virtuoso. Ou seja, o dinheiro não é tudo. O dinheiro não te compra a paz de Deus. O dinheiro não te compra alegria. O dinheiro não compra o céu, não compra a salvação. E Provérbios, no capítulo 3, que é a síntese de todo este livro, ele diz no versículo de número 13, bem-aventurado, feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque o conhecimento é muito melhor do que a mercadoria da prata, e a sua renda muito mais do que o ouro fino. O texto está querendo dizer o seguinte, que quando você adquire conhecimento, quando você se torna um raham, um sábio, a lucratividade tua é muito maior. Você vai lucrar muito mais do que o ouro, do que a prata. E no verso 15 ele diz, mais preciosa é do que os rubis. Querido, isso no original é muito lindo. Esta pedra, na verdade, não é precisa. Mas no original, essa pedra, ela vira várias cores. E essas várias cores significam o seguinte, quando você adquire o conhecimento te ensina a ver de várias maneiras. E quais são as maneiras que você vai ver a vida adquirindo conhecimento? Verso 16, aumento de dias na tua vida, ou seja, prolongar-se-ão os seus dias. Quando você adquire conhecimento, você prolonga a tua existência. Aqui está falando de qualidade de vida. Você vive mais, mas melhor. Você vive mais tempo, mas com qualidade de vida. Verso 17. Os seus caminhos
são caminhos de delícia, e todas as suas veredas de paz. Quando você adquire conhecimento, verso 18, é a árvore da vida para os que a seguram. Interessante que a árvore da vida aqui é a mesma palavra em hebraico para a árvore da vida quando Adão peca. Quando Adão peca, o que Deus faz? Coloca uma espada, e essa espada ficava rodeando, para que Adão não voltasse à árvore da vida, a Etz Haim. E é interessante que, de forma poética, o Raham, ele diz, quando você adquire a sabedoria, aquela árvore da vida, que Adão foi proibido de voltar, eu e você pode voltar a ela. É isso que está falando o texto. Quando você adquire conhecimento, você volta à árvore da vida. Eu quero terminar essa aula com esse ato profético. Busque a verdadeira sabedoria, porque ela te levará a caminhos eternos. Ela te levará à plena paz. Ela te levará a lugares que você nunca imaginou. Busque. O verdadeiro ouro está lá embaixo. A pedra preciosa está lá embaixo. Mas cavuca, procure, se prontifique a buscar. Se você achar a sabedoria, dias longos para a tua vida, paz para a tua vida, e você vai desfrutar da árvore da vida. Querido, use o teu dinheiro para a glória de Deus. Não ame ele, ame o Senhor, que tem providenciado e continuará providenciando bênçãos para a tua vida. Que Deus continue abençoando a tua vida, o teu ministério, para a glória de Deus. Amém.